Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Regiane Lights e hoje eu vou falar para você sobre a lei do perdão. A falta de um grande equipamento de caráter é realmente um perigo em qualquer tempo. Jesus ensinou sobre a grandiosidade do caráter para seus discípulos. Com tamanha grandiosidade dentro dele, ele era muito mais que um simples pastor. Jesus, ele era o supremo professor. Ele não apenas apontava o caminho, mas ele foi à frente mostrando o caminho. Um homem que é suficientemente grande para perdoar é sempre maior do que o homem perdoado. Pedro perguntou assim uma vez para Jesus: Senhor, até quantas vezes eu deverei perdoar os meus irmãos? Até 7 vezes? Pois a lei jesuíta permitia ao homem ser perdoado apenas 3 vezes ao dia. Mas Jesus respondeu assim a Pedro: Eu vos digo, Pedro, não até 7, mas até 70 vezes 7. Uau! Com essa resposta concluímos que não existem limites ou restrições para o perdão. A qualidade do perdão, ela deve ser infinita, como a da fé, esperança e amor. Jesus era um mestre médico, porque ele tratava o pecado juntamente com as doenças. Quando eles trouxeram um homem até ele, que sofria de paralisia, Jesus falou de perdoar os pecados do homem para que ele fosse curado dessa paralisia. As pessoas que o haviam trazido e ouviram ele falando isso, questionaram e disseram assim: quem é esse que fala blasfêmias? Quem mais poderá perdoar pecados além de Deus? Eles não conseguiam entender como que Jesus poderia considerar pecados como causa da paralisia. Jesus ensinou que se você perdoar o pecado, o efeito da ação do perdão ela será absorvida como ideias naturais e como ideias saudáveis, assim como a noite é absorvida pela presença da luz. Homens e mulheres que estão usando esse processo para proporcionarem curas através de processos mentais e espirituais, hoje no nosso dia a dia, usam aquilo que o Mestre Jesus ensinou mais abertamente. Jesus ensinou que o local originário de toda a ação do pecado é da mente. Ele disse: onde existe luxúria no coração, existe um pecado. Mesmo que o ato nunca tenha sido cometido, a origem do pecado está na mente, antes do ato ser cometido. Pois vem do interior do homem. Ele disse: do coração do homem procedem pensamentos de maldade, adultérios, assassinatos, furtos, enganos, blasfêmias, orgulho, loucura. Todas essas coisas más vêm de dentro, onde elas corrompem o homem. E os cientistas confirmaram a verdade de que o corpo do homem, ele é movido por sua mente, que todas as suas funcionalidades, elas são governadas pelos pensamentos predominantes. Todas as condições do corpo são criadas ou causadas pela mente. Porém, quando mal usada ou violada a lei, esse erro ele é chamado de pecado. Um pecado é um erro, um engano, um equívoco. A correção é o único método de apaziguar a lei. O arrependimento e perdão são os únicos caminhos disponíveis para alterar e corrigir o erro. Eles são o único caminho para liberar o homem de sofrer as terríveis consequências do erro do pecado e permitir que o homem fique em acordo ou em harmonia com a lei. O perdão dos pecados significa que nós precisamos abandonar ou deixar para lá os pensamentos ou ideias erradas e ser absorvido e liberado por efeitos do pecado. Perdão é a primeira exigência que permite que o homem esteja em harmonia com a lei do ser. Por exemplo, ervas daninhas precisam ser arrancadas completamente e serem destruídas e permanentemente removidas. Assim deve se fazer com o pensamento. É muito sábio para nós sondar em nós mesmos e perceber os efeitos de nossas emoções, que as nossas emoções têm sobre o nosso organismo físico, sobre a nossa mente, depois procurar qualquer caminho possível ao nosso comando para superar, abandonar e deixar para lá todas as emoções que têm um efeito debilitante e destrutivo. Um líder da psiquiatria disse: a grande maioria dos casos de distúrbios mental
e do tipo funcional é devido ao senso de culpa. Existem alguns pensamentos alimentados e nutridos que precisam ser perdoados. O professor Gates de psicologia descobriu cerca de 40 emoções negativas, mas a reação da culpa era pior, afetando tecidos e o organismo do corpo quando esses pensamentos destrutivos eles são permitidos. Eles se abrigam em nosso interior, geram substâncias nocivas que enfraquecem e destroem nosso corpo. Através do arrependimento e do perdão, a raiz de toda mágoa pode ser arrancada de sua memória. Sua mente, então, ela fica livre para ela ter pensamentos de saúde, de felicidade, de alegria. Nós podemos compreender mais profundamente porque Jesus, então, tão frequentemente falava do perdão dos pecados. Ele conhecia a lei do perdão, ele sabia da importância vital que ela exerce na vida de todas as pessoas. Um pecado esquecido é um pecado perdoado. A lei diz assim: se não perdoarmos os erros daqueles que nos ofendem, também o nosso Pai não irá perdoar os nossos erros. Nós criamos as condições em nossas vidas, conforme nós respondemos às demandas da lei. Somente na medida que perdoamos, seremos perdoados. Nós precisamos fazer o primeiro esforço. Nosso desejo deve abrir o caminho para o nosso perdão. Quando nós nos lembramos da rivalidade em cada loja, escritório, nos vizinhos, cenas de ciúme, conflitos, discussões em nossas casas, nós vemos o solene e simples ensinamento do perdão batendo forte em nossas vidas. São os ensinamentos do Mestre Jesus, os testes diários na escola do perdão, com lições ensinadas na nossa vida diária. Aqui é Regiane Leitsky e eu falei para vocês da lei do perdão. Obrigada!